Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu venho aqui falar um pouco mais sobre fenomenologia, né? Essa palavra que vem aí da filosofia, no livro anterior, esse aqui que eu vou mostrar agora, no podcast vocês não vão ver, mas eu vou dizer o título do livro aqui, do Edmund Husserl, Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia Fenomenológica, Edmundo Husserl. Aqui ele fala mais especificamente sobre essa ideia para uma fenomenologia, como uma teoria do conhecimento, mas no livro anterior, Investigações Lógicas, que ele fez, o Prolegômenos, 900, 901 por aí, ele já coloca ali a nascente dessa epistemologia, essa teoria do conhecimento, como investigação do real, chamada fenomenologia. Então, a partir de Husserl, muitos outros autores usaram essa palavra como uma epistemologia, como uma teoria do conhecimento para a investigação do real, dos fenômenos do real. Sartre, Merleau-Ponty, Heidegger, Gadamer, bom, e muitos outros. Então, a partir daí também, da filosofia passando para as questões terapêuticas, algumas terapias também começaram a se dizer fenomenológicas, umas psicologias fenomenológicas existenciais, a fenomenológica hermenêutica. Então, algumas terapias tentaram adicionar às suas teorias, à sua metodologia, a fenomenologia também como uma teoria do conhecimento, também como uma investigação do real, no caso, na investigação do comportamento humano e suas variantes. E a filosofia clínica, em 1990, ali quando ela surge com Lúcio Pachter, também traz um traço fenomenológico. E aqui eu quero mostrar quais são as diferenças. Já fazer isso num vídeo, mas aqui eu vou. É um assunto que sempre aparece bastante nas formações, principalmente, em algumas perguntas de outros terapeutas. Então aqui eu vou dar mais uma pincelada sobre essa questão na filosofia clínica. Só que antes, para algumas psicologias ou terapias, sejam filosóficas ou psicológicas ou outras, há aí uma separação de forma geral entre duas formas de fenomenologia, como teoria do conhecimento, como investigação do real, do fenômeno que aparece, seja cultural, social, comportamental. A fenomenologia descritiva e a fenomenologia compreensiva. A fenomenologia descritiva seria uma fenomenologia que descreve, né, o que acontece enquanto a pessoa narra a sua história ou enquanto as coisas se sucedem. É uma descrição daquilo que aparece. Enquanto que uma fenomenologia compreensiva iria buscar as causas, os motivos, as razões de por que essas coisas acontecem, seja no âmbito social, seja no âmbito político, seja no âmbito ético, seja no âmbito terapêutico do comportamento humano. Então, tem essas duas vertentes terapêuticas que emprestaram da fenomenologia de Husserl, que vem da filosofia, essa perspectiva terapêutica. Assim como Husserl, essas terapias trazem a fenomenologia como uma teoria do conhecimento e investigação do real. Okay? E algumas são ou descritivas, ou compreensivas, ou existenciais, por aí. E qual é a fenomenologia na filosofia clínica? Bom, a filosofia clínica também traz traços dessa fenomenologia, né, que é o estudo daquilo que aparece, como aparece, do jeito que aparece. O que aparece é importante, o que é importante vai aparecer. Essa seria mais ou menos o resumo da fenomenologia na filosofia clínica também. Né? O estudo, a compreensão daquilo que aparece, como aparece nos critérios de como aparecem as coisas, sem interpretações do terapeuta ou de alguma metodologia. Só que na filosofia clínica, a diferença para todas essas fenomenologias terapêuticas das outras terapias é que ela não considera a fenomenologia como uma teoria do conhecimento de investigação do real ou do fenômeno humano, do comportamento humano. A fenomenologia em filosofia clínica fica restrita à postura, à atitude, ao comportamento do terapeuta frente ao fenômeno,
que aparece. Como assim, Fernando? A filosofia clínica, então, ela não é fenomenológica, uma metodologia fenomenológica como as outras querem ser. O que ela empresta de Russell são características da postura do fenomenólogo e não da teoria fenomenológica enquanto uma teoria do conhecimento. Como assim? Bom, uma das coisas que Russell traz na sua fenomenologia é a atitude, a postura, a orientação pessoal do pesquisador, digamos assim, fenomenológico, da suspensão dos seus juízos de valor, normalidade e tudo mais, frente àquilo que aparece, para não contaminar, não influenciar o que aparece com seus próprios juízos, interpretações e conceitos. Tem um nome técnico para isso, que vem lá da filosofia grega antiga, que se chama epoché. Não é à toa que o meu site, a minha marca na filosofia clínica é epoché, porque para mim é a atitude terapêutica mais importante que a filosofia clínica traz. Então, para a filosofia clínica, a fenomenologia, enquanto uma postura de suspensão dos juízos do terapeuta, juízo de valor, juízo de normalidade, qualquer tipo de juízos que ele tenha a respeito do mundo e das coisas, ele suspende isso, ou como diz Russell, coloca entre parênteses, coloca atrás de si, para que isso não influencie a sua visada, né, a sua mirada, aquilo que está aparecendo. Para que aquilo que apareça como aparecem os critérios daquele que está mostrando as coisas que aparecem. Essa suspensão dos juízos se chama redução fenomenológica, também termo técnico da filosofia, ou epoché, ou suspensão dos juízos. Lá atrás, na filosofia grega antiga, os céticos usavam esse tipo de atitude pessoal frente a coisas que eles não tinham como afirmar naquele momento que era uma verdade ou uma falsidade. Olha, na falta de certeza entre uma coisa e outra, o cético suspende os juízos e vai procurar fazer uma investigação melhor. Aliás, ceticismo, skepsis, em grego, quer dizer investigação. Então, o cético, na filosofia grega antiga, da escola do ceticismo, ele tinha 3 formas de encarar os fatos da realidade, a verdade ou o conhecimento, que eram afirmar a verdade, afirmar a falsidade ou suspender o seu juízo, e essa palavra se chama epoché, em grego. Russell traz essa postura cética do grego antigo para a sua fenomenologia e diz, olha, primeira situação postural, orientação, atitude que o investigador fenomenológico tem que ter frente ao real é uma epoché. Então, para a filosofia clínica, para a gente poder compreender o outro através da sua singularidade, dos seus jogos de linguagem, dos seus critérios pessoais de representação de mundo que o outro tem, nossa primeira e fundamental atitude, sem isso não há terapia na filosofia clínica, é a suspensão do juízo do terapeuta. Ele é o primeiro a poder contaminar o processo terapêutico. O terapeuta é o primeiro a poder estabelecer uma impossibilidade terapêutica. Não é o outro, é o próprio terapeuta. Se ele começa a julgar aquilo que aparece através dos seus próprios critérios de valor, normalidade, normatividade, seja o que for. Então, para a filosofia clínica, a fenomenologia faz parte da postura terapêutica. Então, nesse sentido, não é uma não é uma ferramenta de investigação do real, como é para Russell e como é para as outras terapias que usam a palavra fenomenologia, tanto filosóficas quanto psis. Para a filosofia clínica é uma postura terapêutica de aproximação ao fenômeno humano, para que o outro possa ter espaço para apresentar aquilo que é para ele da maneira que é para essa pessoa, sem a contaminação dos juízos, preconceitos, pré-juízos, de valores normativos do próprio terapeuta. Essa é a grande diferença para a filosofia clínica frente às outras, e por isso que ela não se debate entre ter uma postura fenomenológica e, ao mesmo tempo, conseguir acessar o singular do outro. Por quê? Porque se para ser fenomenológico precisamos abrir mão dos nossos juízos de valor terapêuticos,
como que as outras terapias, que já têm juízos de valor antecipados ao real, vai ser fenomenológico. Ou é fenomenológico, ou tem juízo de valor antecipados. E todas as outras terapias, de alguma forma, têm juízo de valor sobre o humano, sobre a normalidade, sobre o comportamento. No momento que elas têm pré-juízos, juízos de valor antecipados ao real, ela não pode mais ser fenomenológica. E esse é um grande debate dentro das próprias terapias que se dizem fenomenológicas. Mais uma característica importante da fenomenologia, essa no geral, eu ouço pouquíssimas vezes alguém falando sobre isso, inclusive das outras terapias fenomenológicas, inclusive dentro da filosofia clínica. A fenomenologia, o fenômeno, aquilo que aparece, na palavra técnica de Russell, ele vai dizer que aparece adumbrado. Adumbrado aparece perspectivado. Mas quando olhamos uma maçã, aquilo que aparece frente à nossa percepção é parte da maçã. Aquela que aparece, que está iluminada, que está frente à nossa percepção. E mesmo que a gente feche os olhos e pegue a maçã só com o tato, mesmo que a gente abarque toda a maçã, a parte de dentro, por exemplo, dela a gente não consegue tocar naquele momento. A não ser que abrir a maçã, pegar uma parte dentro e ter na memória a outra parte que já estava tocada antes. Na percepção a mesma coisa. Se eu mostrar para você aqui uma maçã no vídeo, vocês vão enxergar a parte que eu mostro para vocês, mas se eu quiser ver outra parte eu vou ter que virar e a outra vai desaparecer e vai aparecer outra parte. Ela aparece sempre perspectivada. Então, para Russell, todo fenômeno aparece de forma perspectivada. Isso é muito, muito importante em filosofia clínica, que é aqui que eu digo que poucas pessoas falam sobre isso. Na verdade, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, nem em filosofia clínica. É que a gente é fenomenólogos. Nós somos fenomenólogos em atitude, em postura. Mas o fenômeno aparece por partes, por intervalos, por perspectivas. Só conseguiremos ter uma noção mais exata daquilo que aparece como um todo no decorrer do processo terapêutico. Ou seja, nunca vai aparecer o todo de uma vez só. Isso é contra as diretrizes, digamos assim, fenomenológicas do próprio fenômeno. Nada aparece, nem tem como aparecer de uma vez só. Então, em uma terapia, aparece parte do fenômeno que a pessoa está narrando, enxerga parte do fenômeno. Na próxima terapia aparece um pouco mais. E assim vão se constituindo. O fenômeno aparece por partes, aparece perspectivado. E a noção de conjunto que ele vai gerando requer este tempo de conseguirmos ter uma noção de conjunto daquilo que aparece. Por mais que a pessoa fale durante 50 minutos numa terapia, ela fale bastante, ainda aquilo é uma perspectiva do todo que está aparecendo. Que todo? O todo que essa pessoa está nos contando, não é o tudo. É o todo que aparece. Isso é parte de uma coisa. Na próxima terapia, a pessoa vai trazer um pouco mais, uma outra parte que não apareceu. E assim nós, como terapeutas, vamos construindo mentalmente um modelo com noção de conjunto. Então, não tem como um terapeuta dizer que a fenomenologia é aquilo que aparece e aquilo que aparece uma vez só. Sempre, tudo que aparece, aparece de forma perspectivada, aparece de forma adumbrada, como dizia Russell, e a partir dessas perspectivas, o terapeuta vai construindo uma noção do todo a partir do processo terapêutico. Chega um momento em que a figura, digamos assim, entre aspas, fica com mais clareza na mente do terapeuta, em compreendermos o que é aquilo que aparece como um todo, o todo que foi dito pelo partilhante. A partir daí é que nós conseguiremos ter nossos caminhos terapêuticos também mais claros, junto com o próprio partilhante. Claro que nesse processo de perspectivação já há o diálogo terapêutico até para podermos investigar aquilo que está aparecendo. Quanto mais informação tiver, mais vai clareando pedaços do fenômeno que vai aparecendo. Então, mesmo que apareça uma questão muito importante, mesmo que apareça que a pessoa fale bastante sobre uma questão,
ainda temos a noção fenomenológica que aquilo que aparece, ainda mais nos primeiros momentos terapêuticos, é parte do fenômeno inteiro. Isso é muito importante, porque nos coloca dentro da metodologia da filosofia clínica, onde temos aí também um tempo terapêutico, né? Que não pode ser que em uma... A gente até pode fazer uma terapia em cima daquilo que apareceu, mas temos e ser rápida, digamos assim, porque o partilhante, a pessoa que faz terapia, precisa. Mas temos que dizer, olha, o que nós vamos fazer aqui é muito, 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 muito menos aproximativo. É o rascunho de um projeto de uma aproximação de alguma coisa, porque você falou muito pouco e temos apenas um verniz do que pode ser a questão de uma forma mais ampla, com uma noção de conjunto maior. Então, se a gente quer atuar terapeuticamente em pouco tempo, por questão da própria pessoa que pede isso, temos que ter a noção de que temos muita chance de estar muito longe da noção de conjunto do fenômeno que vai aparecer de acordo com as suas perspectivas, de acordo com o tempo terapêutico. Bom, isso eu queria falar sobre fenomenologia hoje, né? Então, só para reiterar, fenomenologia em filosofia clínica é completamente diferente das outras fenomenologias terapêuticas, porque na filosofia clínica é uma postura terapêutica do terapeuta, para não contaminar aquilo que aparece do outro. E muito importante, os terapeutas fenomenólogos compreenderem que aquilo que aparece não aparece uma vez só, mas aparece de forma perspectivada, tendo que fazermos uma noção de conjunto com tudo aquilo que aparece gradativamente e for do fenômeno, aquilo que for trazido à luz através da narrativa do outro. Para finalizar, como a filosofia clínica trabalha com aquilo que aparece, a frase que eu falei antes, o que aparece é importante, o que é importante aparece. Não trabalhamos além do fenômeno que aparece. Não vamos atrás do que está por trás do fenômeno, nem do que está além do fenômeno, nem está nas profundezas que não aparece. Todo o trabalho da fenomenologia em filosofia clínica é em cima daquilo que aparece e como aparece para aquele que nos conta. Muito bem, se gostaram do vídeo, querem dar like, querem compartilhar, ajuda bastante a esse vídeo passar adiante para outras pessoas, ajuda também bastante vocês fazerem qualquer tipo de comentário, um bom dia, boa tarde, alguma sugestão, né? Os algoritmos aí do YouTube compreendem, é difícil dizer que eles compreendem algo, mas eles calculam que é um vídeo que tem relevância e que então eles passam mais adiante para outras pessoas. Qualquer sugestão, só colocar aí nos comentários que eu vou respondendo a partir de próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.